Lucas 12. Jesus começa conscientizando os seus discípulos para terem cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, aquilo que os religiosos usavam como um fermento, para inflar os corações, para inflamar os corações, e na verdade eram baseados em sentimentos ruins, que era o orgulho, que era a inveja que eles tinham, que era o ódio, o rancor, a religiosidade fria, distante de Deus. E Jesus fala isso porque no livro de Lucas 11, um capítulo antes, termina dizendo que os religiosos estavam armando as ciladas. Então Cristo, consciente, ciente de tudo, na verdade, que eles tramavam, o próprio Cristo diz e declara, porque nada havia encoberto que não seria revelado, nada estava em oculto que não seria sabido, conhecido. Porque tudo que em trevas foi dito, à luz seria ouvido. E o que eles falaram nos gabinetes, aos ouvidos, sobre os telhados seria apregoado. O que seria isso? Aqueles religiosos se reuniam tramando e armando, baseados em sentimentos ruins que os moviam, que era a inveja, que era o rancor, que era a inimizade, a porfia e todo tipo de sentimento demoníaco, na verdade. E Cristo fala, olha, cuidado com esse fermento. Cuidado para eles não inflamarem vocês. Então os religiosos ameaçavam, articulavam, arquitetavam, e os discípulos, é lógico, sentiam temor pelo que poderia ocorrer. E então Jesus fala, olha, não tenham medo daqueles que podem tocar no corpo. Temam antes a Deus, que tem poder de tocar no corpo e ainda lançar uma alma no inferno. A este sim vocês devem temer. Nenhum pássaro é vendido e nem esquecido diante de Deus. Nem um fio de cabelo cai da cabeça sem a permissão de Deus. Não temam, vocês valem mais do que um pássaro. Vocês têm muito valor diante do Senhor. Então, no mínimo, toda aquela fermentação ao redor, todo o ajuntamento dos religiosos estava produzindo no coração dos discípulos um temor, um receio, uma fragilidade que Jesus estava realmente combatendo. Então Cristo fala da importância de confiar em Deus acima de tudo, porque Deus é maior do que todas as coisas. Nenhum cabelo cai da nossa cabeça se Deus não permitir. Cristo então declara a importância de permanecer fiel a Ele, independente dos temores, independente das pressões, independente das armações, a importância de permanecer firme. Então ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu vou confessá-lo diante dos anjos do meu Deus. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei. Por quê? A pressão vinha no intuito, na verdade, de que eles recuassem. Hoje você pode ter uma dimensão disso, como ocorre nos Estados Islâmicos, Ali uma pessoa se converte a Cristo, ela é pressionada pela própria família, ela é pressionada por todos para que ela negue ao Senhor Jesus. Por quê? Ou ela vai ser morta. Então, o ambiente da época era esse. Um judeu que se convertia a Cristo era, um fim do mundo, na visão e percepção dos judeus da época. Era como se fosse um desviado realmente para uma heresia. Então Cristo estava fortalecendo o coração deles para que eles permanecessem firmes, independente das articulações, independente das circunstâncias que rondasse a vida deles. Qualquer palavra contra Jesus Cristo seria perdoada, Cristo declara. Mas aqueles que pecassem contra o Espírito Santo, estes não teriam o perdão. E o que seria, de que forma ocorreria isso?
O Espírito Santo é o que convence do pecado, do juízo e da justiça. Aqueles que falavam contra Jesus, que eram muitos, não é privilégio só da sociedade de hoje, né, que nós vemos perdida, mas aqueles que falavam contra Jesus, na época, eles teriam perdão de Deus se assim eles se arrependessem, se assim eles buscassem. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo não tem como mais receber o perdão, porque é o Espírito Santo que convence. Se o Espírito Santo não convencer, nunca essa pessoa vai criar consciência de nada. Assim sendo, Jesus preparando os discípulos para qualquer tipo de dificuldade que enfrentariam, ele diz para que não tenham medo quando forem levados diante de autoridades, diante de pessoas que os desafiassem, porque o Espírito Santo lhes ensinaria todas as coisas que eles deveriam falar. Nesse momento aparece um homem questionando a respeito da divisão da sua herança. Olha só. Olha, Jesus, me ajude, meu irmão está querendo levar a maior parte da herança. E Jesus fala, olha, quem me colocou como juiz sobre vocês para repartir bens? Mas uma coisa eu aviso, cuidado com a avareza, porque a vida não consiste na abundância do que alguém possui. E ele então conta uma parábola. Perceba, Jesus não se meteu em assuntos ali familiares com relação à herança, mas ele deixou bem claro que ele combatia e cada um tinha que tomar cuidado com relação à avareza no coração, porque a vida de ninguém vai ser considerada diante de Deus baseada no que ela possui. E a parábola que ele propõe é que havia um homem muito bem sucedido que estava tendo muito sucesso no seu terreno, no seu campo, e chegou uma hora que ele falou, já meu terreno está muito farto, eu vou construir celeiros e vou enchê-los e vou me regalar e vou só usufruir de tudo isso que eu tenho, não preciso de mais nada. E de repente, durante a noite, veio a voz de Deus e perguntou para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E Cristo compara isso, que na verdade tudo que está neste mundo é passageiro. Que o que a pessoa possui aqui ou não possui não vale de nada com relação à eternidade. E diante de Deus, se Deus resolver interferir e o dia que ele levar, o que vai ser válido realmente é a vida espiritual, é a alma, é a condição e as riquezas ou a miséria espiritual que aquela pessoa está. Então, por isso, Jesus fala que assim é o homem que acumula para si tesouros nessa terra, mas não é rico para com Deus, é miserável para com Deus. A vida dele espiritual é uma miséria, né? É uma pessoa impregnada só pelo que é mal, pela avareza, pela miséria, pela maldade, pela arrogância, pela prepotência, pelo orgulho, pelo ódio, pelo rancor, pela inimizade. Então, Cristo fala, por isso, não estejam ansiosos, apreensivos com relação a esse mundo, com relação ao que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, porque valeis muito mais do que os pássaros. Veja Salomão. Compare-o aos lírios, nem Salomão se vestiu como os lírios, de tão belos e cuidado por Deus. Assim, somos nós seres humanos, Cristo fala, que a nossa ansiedade não nos acrescentará 1 centímetro sequer na nossa vida. Que nós devemos considerar os corvos que não semeiam, que não têm despensa, não têm celeiro e Deus os alimenta. Quanto mais nós valemos do que as aves. Assim sendo, nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntarmos realmente verdadeiro tesouro no céu. E por isso o Senhor diz então, busca, pois, primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Esse é um segredo divino, que na busca ao Senhor em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. A comida, a bebida,
a veste, tudo que você fizer será abençoado e você não precisará viver transtornado com relação à sua sobrevivência, porque o próprio Deus abençoa você. Talvez você viveu esse ano que passou, colocou Deus em último lugar e você está terminando ansioso, preocupado, mas eu quero te desafiar a colocar Deus em primeiro lugar no ano de 2020. Busque-o mais. Busque, estabeleça dias de culto para adorá-lo, para reverenciá-lo, para prestar-lhe culto, para ouvir sua palavra. Como isso vai te acrescentar? Acumule tesouros nos céus. Você vai ver então que Cristo diz: não tenham medo, ó pequeno rebanho, porque agradou ao Pai dar-vos o reino. Deus quer nos entregar o seu melhor, a sua paz, a sua vitória, a sua graça, o seu cuidado. Agradou a Deus. Por isso, Jesus fala para nós acumularmos tesouros nos céus. Então ele continua dizendo: vendam o que têm, deem esmola, façam bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que não acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, sabe, invista, se torne uma pessoa mais caridosa, se torne uma pessoa realmente que ajuda o próximo, se torne uma pessoa que busca o reino de Deus, que busca melhorar como homem, como mulher. Não seja aqueles fariseus, os religiosos que Jesus começa a contar lá no começo. Cuidado com o fermento deles. Eles impregnam a sua alma com uma religiosidade que só critica, que só julga, que só humilha, que só desfaz, que não ama, que só acusa. Mas Cristo, ele quer realmente que você desenvolva os valores celestiais. Cristo, então, continua dizendo: se prepare e acenda as vossas candeias, ele diz. Assim como alguém, um homem, que espera pelo seu senhor, que haveria de voltar das bodas de um casamento. E quando esse senhor vier e bater na porta, prontamente você possa abrir a porta, porque você está preparado. Bem-aventurados são os servos que o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade, o Senhor colocará esse servo à sua mesa e servirá a esses que estão atentos aos verdadeiros valores celestiais e à vontade de Deus. Mas, se o Senhor vier na primeira vigília, ou na segunda, ou na terceira vigília, 3 da manhã, 4, não importa a hora que Jesus vier, e ele achar estes servos servindo assim, bem-aventurados serão essas pessoas a quem o Senhor encontrar realmente cuidando das coisas de Deus e que não tiveram medo por ameaça, que não tiveram medo ou não foram insuflados pela religiosidade, que não deixaram o chamado por causa de pressão maligna, nem se contaminaram com o fermento, com a sujeirada dos religiosos, mas se mantiveram firmes na fé. Bem-aventurado. Jesus continua dizendo, assim como um pai de família que, quando sabe que o ladrão vai vir, ele vai se precaver, vai ficar a noite inteira vigilante e não vai deixar minarem a sua casa. Nós devemos estar assim apercebidos, porque Jesus virá a hora que não imaginamos. Isso nós devemos cuidar, da nossa vida espiritual, dos nossos valores eternos e permanentes, e não nos deixarmos contaminar pelo fermento do fariseu, que é o que Jesus começa a dizer lá no início. Então Jesus conta uma parábola e diz que havia um mordomo fiel, prudente, e o Senhor colocou aquele mordomo para cuidar de todos os servos e para, no tempo certo, administrar todas as coisas. Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo conforme o Senhor determinou que fizesse. Em verdade, o Senhor colocará para administrar muitas coisas,
porque Deus vai honrar a fidelidade de cada um. Mas aquele mordomo que o Senhor, quando vier, ele tiver pensado, o Senhor não vai vir, e ele começar a se embriagar, a beber, a espancar os criados e achar que nada vai lhe acontecer, que ele realmente vai tardar e nunca voltará, diz que o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e contará o fim dele com o dos infiéis. Ou seja, ele era alguém crente, ele era alguém a quem Deus tratava como servo fiel. Mas quando você deixa de crer, quando você deixa de esperar, quando você se deixa contaminar pelo fermento do mundo, da religiosidade, e você deixa de dar o fruto, você vai ser contado como os infiéis e não mais como alguém que aguarda e é alguém da intimidade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, o servo, eu, você, que sabe a vontade do seu Senhor e não a cumpre, quando o Senhor vier, será castigado com muitos açoites. Aquele servo que faz coisas indignas, mas não sabia, esse será castigado com menos açoites. Isso é muito interessante, né? Como o Senhor é justo. Quem sabe o que é errado e faz, será castigado com muitos açoites. Quem não sabe e comete o erro por ignorância, será castigado com poucos açoites. Porque a quem o Senhor dá, muito será cobrado. E a quem muito o Senhor confia, muito mais deste o Senhor pedirá. Jesus faz uma menção interessante, então, que ele veio lançar fogo na terra. Ele não veio trazer paz, mas dissensão. É interessante isso, né? Você vai dizer, como assim? Está aí na sua Bíblia, Lucas 12. Por quê? Ele então explica. Cuidais vós que vim trazer paz? Não, eu vim trazer dissensão, porque daqui em diante estarão 5 numa casa, 3 contra 2. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra o filho, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, nora contra a sogra. O que seria isso, queridos? Ele veio para trazer a vontade dele, o querer dele. E isso envolveria, sim, a tomada de posição daquele que cresce nele. Lembra lá que Jesus falou, não temais o homem que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a sua alma. Tema sim a Deus, que tem poder sobre o corpo e a alma. Por quê? Porque é difícil você entender, mas na antiguidade, quando a pessoa se convertia a Jesus, ela precisava ser firme, porque então a família forçava ela a negar a fé, a família levá-la a abandonar a fé. E Jesus fala, olha, eu vim realmente não trazer paz, mas trazer dissensão, e vocês precisam ser fortes, porque haverá 3 contra 2 numa casa. Então não é porque, né, a sua família é contra a sua fé que você vai abandonar a fé para agradar a família, agradar a mãe, agradar o pai, agradar o esposo, a esposa, agradar o filho, não, né, agradar a sogra. Jesus fala que não, que realmente você precisa ser firme na sua fé, e a sua fé é o que pode te salvar. Hoje existe sim no Brasil influências e interferências religiosas que muitas vezes querem coibir. Ainda existe pessoas de se converterem a Cristo, mas entre você agradar a sua família e cumprir a vontade do Senhor, você precisa entender que você precisa sim zelar pela tua alma e cumprir a vontade do Senhor, aceitar o chamado do Senhor. A sua fé pode salvar sua família, mas de imediato a tua postura tem que ser firme e forte com relação às coisas que Deus tem te ensinado. Há muitas pessoas que acham, não, então não é de Deus, porque olha, houve discordância. Queridos, se você for esperar que toda a sua família concorde,
para que Deus realmente esteja nisso, você vai perder até a salvação e não vai fazer nada para Deus. Porque um é incrédulo, outro é carnal, outro é quase é um religioso de primeira. E você lá precisando de concordância de todo mundo, você vai vai morrer frio aí, né? Mas você precisa entender, dentro da palavra do Senhor, dentro do direcionamento de Deus, você cumprir. E Deus vai honrar a tua fé em nome de Jesus. E ele declara ainda, vocês precisam ter discernimento. Assim como você conhece que o tempo vai trazer realmente o verão ou o outono, assim vocês precisam entender os tempos e saberem que está prestes a vontade do Senhor, está perto o querer de Deus, e a vontade do Senhor precisa ser discernida nas nossas vidas, assim como os sinais dos últimos dias. Então, para encerrar, Lucas 12, Jesus fala: cuidado, se você vai levar o seu adversário até o magistrado. O que é isso que Jesus está dizendo? Ele diz, cuidado que você vai levar o seu adversário até o magistrado, chega lá, o juiz avalia a causa, você ainda é entregue ao meirinho, o meirinho te encerra na prisão e você tem que pagar até o último ceitil. O que Jesus está falando aqui? Está falando da importância do perdão, a importância da misericórdia, a importância realmente da libertação pessoal, de estar livre de toda a pendência. Você precisa se resolver com Deus. Há cristãos que se convertem, mas são cheios de rancor, que querem vingança, que querem requisições de malignidades, que querem, estão lá no fermento do fariseu e quer acusar, tá levando diante do magistrado, tá acusando um, acusa todo mundo, é o religioso. E Jesus fala, toma cuidado, porque você vai estar diante do juiz, e o juiz, o que vai acontecer? Vai te entregar para o meirinho. E enquanto você não pagar o último centavo, você não vai sair livre. Então a pessoa que não perdoa, o que vai acontecer com ela? Ela também vai ter que pagar pelo que ela faz, porque na medida que você mede, você é medido. Na medida que você o quê? Você julga, você é julgado. Na medida que você acusa, você é acusado. Então, se você não perdoa, você não é perdoado. Você tem que pagar também. Então, você fica aí requerendo justiça, justiça. Presta atenção, a justiça que vem sobre os dois. Vai avaliar os dois lados. Avalia o lado da pessoa que você quer condenar, mas também vai avaliar as suas pendências. E enquanto você também não pagar as suas pendências, você não é liberado. Então, por isso que há muita gente crente presa, está presa emocionalmente ao tormento, à loucura, a malignidades do inferno. Por quê? Porque vivem requerendo, vivem ali requisitando, a vida dos outros, levando diante dos magistrados, levando para acusar, pedindo justiça, só que se esquecem que também são pecadores. Todos nós somos pecadores, cada um na sua área. Por isso que Jesus falou, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Cuidado com o fermento do fariseu. Deus quer liberar você, e que no ano de 2020 você seja uma pessoa liberta, livre, e você possa sair da mão dos atormentadores, por estar na plena mão de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.